Mas viu, né? Eu já começou a recordar. De recordar. Então, stop nesse. Tá, pessoal, 10h30, nós vamos dar início, então, aos trabalhos de hoje. Passo a palavra, então, para Isabel. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Oi, Lúcio. Pessoal que está nos assistindo também em casa, compartilhando com a gente dessa manhã. Então, lembrando, né, que hoje é o dia da nossa palestra com o passe, e a gente vai mudar um pouquinho. Normalmente, a nossa manhã ela é feita com essa parte dos recadinhos iniciais, fazemos uma oração inicial, a palestra, depois nós vamos fazer as vibrações, a oração final, aí depois nós vamos fazer o passe. A gente vai começar a fazer o passe de forma diferente, então vocês vão permanecer sentados nas fileiras e as passistas vão estar fila por fila fazendo o passe, tá bom? Se houver espaço, aí talvez a gente faça individual, vamos ver como vai ficar até o final, tá? Ele sempre é individual, né? É a necessidade de cada um recebendo, mas aí a dinâmica física aí a gente muda um pouquinho, tá? Então, mais uma vez, vamos pedir para verificarem os celulares, tá? Para manter no modo silêncio. E eu não sei quem está em casa nos acompanhando pela primeira vez, talvez, mas que já sabe que nós somos uma casa cristã, espírita. A gente segue as orações, então, dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita que foi codificada pelo Allan Kardec, tá? Nós vamos para o próximo ano, agora as nossas aulas estão suspensas, que nós tínhamos as aulas às terças e aos domingos, então até o início de janeiro nós voltaremos com as aulas da terça-feira, que ainda a gente continua com o Livro dos Espíritos, e o básico a gente vai fazer uma reformulação, então o curso vai ser iniciado em fevereiro. A gente vai dar mais detalhes no decorrer ainda do ano, tá bom? Vocês podem nos acompanhar pelo Face, pelo Insta, e agora a gente está começando a publicar as palestras que estão sendo gravadas no nosso canal do YouTube para acompanhar também. E lembrando também que vocês desejarem de trazer uma aguinha para ser fluidificada, para levarem para casa e durante a semana vocês irem repondo essa aguinha, e no final da nossa palestra a gente vai ter essa água que vai ser fluidificada durante a nossa exposição da manhã. Que lindo, temos a nossa amiga Ângela, a Beth, a Nina. Vamos ficar em silêncio, tá, amigas? Por enquanto, depois a gente pode liberar.
Então, gente, vamos fazer a nossa oração inicial de hoje. Vamos tentar nos desligar desse mundo externo, ficando bem conectados, pedindo aos mensageiros do bem, ao nosso querido Jesus, ao nosso querido Deus, gratidão mais uma vez pelo amparo, pelos nossos mentores que nos assistem nessa casa. Que a paz esteja com todos aqui presentes, aos que estão em casa também. Que a espiritualidade amiga e benfeitora nos traga equilíbrio, paz e orientação. Que deixemos nossas angústias, depressão, nossos males físicos e espirituais. Encontremos aqui o alívio e as orientações que buscamos. Que sintamos tranquilidade, paz, luz, para que a espiritualidade amiga e benfeitora consiga agir em nós. Pai, lhe rogamos toda a força e toda a luz, para que nesta casa do bem, nossos pensamentos se entrelacem com energia espiritual nesse momento tão sagrado. Deixemos nossa mente tranquila, deixemos os pensamentos do mundo material do lado de fora. Aproveitemos essa paz trazida pela espiritualidade amiga e benfeitora. Tá no máximo. Agradecemos por Conectou o todos áudio. estarmos aqui, por nada ter nos impedido de chegarmos aqui, de estarmos aqui presencialmente ou online, para recebermos todo esse carinho que viemos buscar, esses ensinamentos. Que Deus ilumine hoje ao nosso palestrante Douglas, para que seja bem iluminado para nos trazer palavras boas. E agora vamos fazer um Pai Nosso, vocês podem acompanhar em silêncio, depois nós daremos início à palestra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, o palestrante de hoje, Douglas Marino Lucas, meu digníssimo esposo, mas é um grande marido, um grande pai, um grande amigo, uma pessoa muito boa, que tem se dedicado muito aos estudos, é meio que recente para ele, mas ele, graças a Deus, é muito iluminado, tem muitos mentores bons ao lado dele, que ilumina, e ele tem feito um trabalho muito grande, a gente é muito grata a toda a dedicação, porque ele trabalha muito todo dia, tem uma carga muito pesada e ainda assim consegue se dedicar bastante à nossa casa, e toda a nossa gratidão a você, e que você seja iluminado em mais uma palestra. Então, ele vai falar sobre o temor à morte. Bom, obrigado pelas palavras doces da minha esposa. Bom, pessoal, então vocês sejam todos bem-vindos, né, à nossa palestra de hoje. O pessoal fica pensando, né? Nossa, todos os centros espíritas do globo, na véspera de Natal, ou ontem, estavam falando sobre Jesus. E esse cara em Salt Lake vai falar sobre a morte, né? E na época a gente, né, todo mundo envolto, né, falando do nascimento de Jesus, do sentimento de compaixão, né, de poder ajudar as pessoas nesse sentimento todo. Poxa, Douglas, hoje um dia, né, o dia nacional, né, o dia brasileiro, né, da uva passa, que tem uva passa tudo quanto é comida, né, e hoje você vai falar da morte, poxa. Mas quando a gente começa a questão da morte, é quando a gente vai falar um pouco hoje da nossa conscientização, né, da morte, na verdade, é o que a gente começa a pensar na vida. E não se preocupe, pessoal, que hoje eu vim vestido de azul, né? Eu vim
trajado de Roberto Carlos, no final da palestra eu vou cantar Jesus. Isso, eu estou aqui. Assim a gente fica no especial de Natal, tá bom? Bom, mas voltando ao assunto, o Kardec, ele diz assim, né? Que cada um morre conforme viveu. E tem um relato do Divaldo, que é a Joana de Ângeles, veio até ele no momento que o, o Chico Xavier desencarnou, e ela estava descrevendo para ele, né, que ele estava, né, querendo saber do momento, e ela falou assim que realmente foi um momento muito iluminado na hora do desencarne dele, né, que os irmãos espirituais elevados estavam ali esperando, e duas, né, escadas luminosas se formaram, e ali estavam todos os apóstolos à espera dele, né, e ele foi recebido pelo nosso irmão Jesus. E ele relata assim, né, que a beleza de tudo isso, né? Então todos nós queremos ter um desencarne, né, essa morte dessa forma, mas ninguém quer viver da forma que ele viveu, que foi o da caridade, né, o de se dedicar a, às pessoas, iluminar as pessoas. Então, quando Kardec diz assim para nós, cada um morre conforme viveu, é o que vai acontecer com cada um de nós. Porque, na verdade, né, a morte, a gente sabe que ela vai acontecer. Mas muitos de nós, a gente se distancia dessa teoria ou dessa palavra, né, porque a gente não quer, a gente acha que se a gente chegar nessa intimidade com a morte, ela vai chegar mais rápido para o próximo de nós. Não, mas quando a gente tem essa certezas, não, a gente vai realmente falecer, a gente vai desencarnar, né? E o que eu estou fazendo com a minha vida com relação a isso? Porque toda vez que a gente coloca na nossa mente, enfim, a morte, ela é um fato, né? E todos nós vamos nos encarnar, né? Muitas pessoas não vivem dessa forma. A gente começa a procurar dentro de nós o nosso melhor. A gente vai para dentro de nós. A gente deixa o nosso ego de lado e a gente se centraliza no nosso consciente mais profundo, né? Um consciente elevado, que faz com que a gente tome as nossas decisões de uma forma mais leve. É onde a gente deixa essas picuinhas da vida tomar conta do nosso direcionamento. A gente não se preocupa tanto com discussões que temos e damos uh, um volume muito maior, né, ou um valor muito maior por certas discussões que a gente realmente não deve fazer. E quando a morte ela está ali presente, a gente toma uma conscientização totalmente diferente. Muitas pessoas, né, mesmo diante da morte, se é um espírito rígido, um espírito que vive em sombras, ele não vai se importar em querer mudar. Mas muitas pessoas, quando têm a certeza, né, ou do diagnóstico de uma doença, que fala, você, né, em determinado tempo você vai falecer, a pessoa ela muda todo o seu conceito de vida, né? A gente passa a se despreocupar com o fator ter e fazer, e a gente se volta para o fator ser, que somos nós. O que eu quero ser? Como eu quero estar no momento do meu desencarne? Né? Porque se você, num instante da sua vida, está vendo uma palestra do Divaldo, né, sobre isso, né, que ele falou assim, que ele quer desencarnar assim que terminasse uma palestra dele, porque já estaria já todo, né, mais leve, e então ele passaria para o outro lado, né, para o nosso o mundo espiritual, né, mais, né, iluminado. Porque nós não sabemos, né? Você já ouviu falar da teoria do Quaquá? Fui eu que criei essa teoria, tá? Eu imagino, né, que a Isabel sempre fala, né, você imagina os mentores, como que eles te ajudam para você poder montar as palestras ou para você dirigir as aulas, né? Porque às vezes a sua capacidade, né, gramatical toda é um pouco limitada. Eu acho que quando veio essa teoria do Quaquá, eu acho que os mentores falaram assim, quem que deu a inspiração para esse cara do Quaquá? Falou, nenhum de nós, foi coisa da cabeça dele. Não, a teoria do Quaquá é assim, né, que eu estava pensando, porque a vida ela é feita, né? Ela é composta da quantidade e da qualidade, né? A quantidade, ela foge do nosso controle. Nós não sabemos o quanto de vida mortal nós temos, mas a qualidade da vida, nós estamos no controle total dela. A forma que nós queremos viver essa vida, né? Então, se a gente tiver essa consciência de que nossa vida está por um fio,
a gente muda o nosso conceito. Porque se no momento de ira, você está numa ira, você está com ódio de alguma coisa ou de alguém, se você falece, você leva esse ódio com você. Se você, qualquer sentimento ruim que você estiver, e você desencarnar, você leva com você. E o contrário é o verdadeiro. Se o sentimento de amor que você está vivendo, o sentimento de gratidão, de compaixão, de caridade, entendimento, se você desencarna naquele instante, é aquele sentimento que você carrega com você. Então, quando a gente passa a pensar que nossa vida está por um fio, que ela está por um fio. O tempo todo. Essa é a realidade. A gente deixa de colocar nossa energia, nossa força em sentimentos que não nos elevam espiritualmente. E quando a gente fala tá falando da morte, então vamos falar de Jesus. Mas Jesus é isso, Jesus é a vida. Jesus é todos esses sentimentos, esses atributos, essas virtudes que a gente veio para desenvolver e aprimorar cada vez mais. E quanto mais a gente se esforça, se a gente repete de ano, a gente retorna. Então a gente tem que cada vez mais se melhorar. Nós sabendo de que realmente nossa vida está por um fio, então por que a gente perde tempo reclamando com tanta coisa? Por que a gente não aprecia mais a nossa vida? A gente não aprecia as pessoas que estão à nossa volta, né? As nossas bênçãos diárias. O fato de acordarmos e despertarmos na alvorada do dia já é uma grande bênção, porque é uma grande oportunidade que todos nós temos. Mas aqueles que focam em sentimentos sem valor, né? Na procura das intrigas, das ofensas, né? Ela só se prejudica. E no momento do desencarne, tem todo esse sofrimento. Né? Aí eu ouvi dizer falando assim, que a morte, né, é uma escravidão para quem vive se escravizando. Mas a morte é uma libertação para quem vive se libertando. Em que momento nós nos escravizamos? Né? Nós nos escravizamos no momento em que a matéria é mais importante para nós. E quando eu falo de matéria, eu só não falo da matéria, né, de uma casa bacana, de um carro de última geração, de eletrônicos, o celular de última geração. Não é só essa matéria. Existe a matéria dos filhos, a matéria do esposo, a matéria dos colegas. A gente não tem patrimônio nenhum nessa vida. Tudo que nós temos é um empréstimo temporário necessário para o nosso crescimento espiritual. Mas no momento da morte, tudo fica. Nós achamos que os nossos filhos são nossa propriedade, somos apegados demais aos nossos filhos, né? Muitas vezes não deixamos com que eles cresçam e eles dêem o seu próprio voo solo, né? Para poder realmente ganhar mais conhecimento e poder dar continuidade da própria vida deles. Achamos que o nosso companheiro, os companheiros é a nossa propriedade. Mas nós esquecemos que nós estamos pais e filhos, nós estamos companheiros, né? Mas nós não somos. Porque no momento de deixarmos essa existência, a composição será diferente. Então, às vezes, esses apegos também nos impedem muito e nos causam muito sofrimento. Tá? Outra coisa importante que a gente sempre lembrar que quando a gente cruza essa fronteira, né, entre a matéria e a erraticidade, todas as coisas materiais elas ficam. E muitos de nós ainda estamos presos à matéria, né? Focamos muito no ter ou no fazer, e esquecemos do ser, como eu já tinha dito. Então é importante a gente sempre tentar ganhar mais conhecimento e tentar ter uma vida cada vez mais leve, mais suave. Teve um imperador romano, chamado Marco Aurélio, ele dizia que a boa conselheira era a morte. Nossa, mas por que ele falava, né, que a boa conselheira é a morte? Justamente porque quando a gente se aconselha na morte, a gente vai para dentro de nós e busca o nosso melhor. Os melhores atributos que nós já temos. As melhores virtudes que já está dentro de nós. E ela faz com que a gente tome decisões que nos ajudam na nossa elevação espiritual. Então, por isso, a gente tem que estar em mente, a gente vai desencarnar, né? E se a gente perguntasse para hoje, para a morte, né? Se eu for morrer amanhã, qual a escolha que eu deveria fazer? Talvez se eu não soubesse, numa decisão do dia de hoje, eu tomaria uma decisão que não seria boa.
para mim, não seria boa para o meu próximo, não seria boa para ninguém. Mas quando temos essa noção de que um dia chegaremos ao nosso fim dessa nossa vida existencial, nessa nossa vida mortal, nós passaremos a cada dia, fazemos decisões baseadas no nosso melhor e no melhor de todos que estão à nossa volta. Então, a gente tem sempre que manter em mente e procurar o nosso melhor a cada dia. E a gente sempre fala, né? Quando a gente se reconcilia na morte, a gente sai desse ego, né, que a gente tem, porque quando a gente tem essas atitudes meio grotescas ou as atitudes que não realmente nos ajudam ou ajudam quem está ao nosso lado, isso aí são os ecos dos nossos egos, que nós temos muitos egos que temos que trabalhar. Né? A gente sabe que pode estar num dia, você pode estar totalmente zen, tudo muito bem, mas numa fração de segundo, alguma coisa acontece que te tira fora do eixo. Aí faz com que aquele ego seu saia para fora e se manifeste de forma agressiva, de forma brusca. Mas quando temos essa conscientização de que um dia findaremos a nossa existência mortal, porque a nossa vida é a vida espiritual, nós passaremos a buscar o nosso melhor. E queremos ser o nosso melhor. E ser o nosso melhor é realmente a gente acompanhar e poder seguir os passos de Jesus. É isso que a gente está aqui. Para aprender, para melhorar, para sermos mais leves espiritualmente. A gente sempre busca, né? Às vezes o sentimento ou as ações mais pesadas. A gente causa mais dano, né? Estamos causando cada vez mais danos. Mas a morte, realmente ela é óbvia, mas muitas pessoas não têm essa conscientização, não acham, né, que isso é o óbvio. Por isso que vivem sem fronteiras, sem limites, extrapolam, né, subjugam o seu próximo, causam dor no seu próximo, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo só o desejo de poder ganhar cada vez mais materialidade. Então, o que a gente fala, né? Então, a gente tem que realmente controlar muito, muito, muito os nossos pensamentos. Para que a gente possa ter uma vida, uma conduta mais harmoniosa e mais dentro dos preceitos, dos ensinamentos de Jesus. Ah, existe uma teoria chamada teoria do contraste, e isso é usado muito na psicologia, né? Que eles fazem, por exemplo, o contraste visual. Se você tem uma cor mais escura, né? E uma cor mais clara, se colocar a escura perto da clara, você vê o quão escura ela é. Se você só tem uma cor, você só vê uma linha, você não consegue definir as outras cores. E na vida tem todos os contrastes. Nós temos o contraste entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, a justiça e a injustiça, né? O ódio e o amor. Temos esses contrastes. E nós estamos aqui cada vez mais nos aprimorando e cada vez mais explorando esses conhecimentos. E lembrando que não adianta você ter só o conhecimento, porque você tem que ter a sabedoria para poder usar esse conhecimento de uma forma certa, de uma forma justa. Porque sem a sabedoria, o conhecimento, você pode fazer muitas escolhas erradas, tropeçar muitas vezes. Então, a gente tem de ir diante da morte, né? Essa questão do fazer e do ter, ela se afasta. E é onde você foca mais no seu ser. E tem muitas pessoas que elas vivem dentro da relatividade, né? Porque essa é a minha verdade. Né? Você vai, às vezes, conversar com a pessoa e a pessoa, dentro da relatividade dela, fala, não, essa é a minha verdade que você está falando não tem valor nenhum. Às vezes a gente não dá ouvidos às questões, né, que nos chegam, aos ensinamentos que nos chegam, porque a gente vive nesse sentimento de relatividade. Essa é a minha verdade, pronto. Não dá abertura para que você realmente adquira mais conhecimentos, que você possa se aprimorar cada vez mais. Aí quando as pessoas passam, né, a viver dentro da absolutividade, é onde vai começar a fazer o reconhecimento, o que é a morte e o que é a vida. A gente sabe que a nossa vida é o que estamos vivendo no dia de hoje, né, os nossos momentos, e a gente tem que viver cada vez mais essa vida com harmonia, com sentimento de paz, sentimento de realização.
E a gente só consegue fazer isso se a gente olhar para o nosso íntimo e fazer toda aquela reforma íntima que a gente sempre fala todas as vezes. Quando tiramos todos aqueles excessos, aquelas sombras e deixamos a oportunidade com que aquela luz comece a brilhar, a gente começa a ter uma visão de vida muito mais leve. A gente não se preocupa, por exemplo, no jantar de hoje, no Natal, com aquele tio que vai ver que aquelas piadas todo ano é a mesma coisa, né? Aquele prato que eu tô já enjoado de comer, mas tem que comer e falar que tá gostoso, porque foi a tia que fez, que todo ano ela faz. Entendeu? A gente começa a apreciar, porque a pessoa naquele momento está se dedicando. É o momento de se demonstrar o amor aos seus entes. Menina, né? Colocar no mundo aí. Então, lembrando uma coisa, né? Que nem a morte física, ela consegue te tirar o que te pertence. E o que te pertence? Não são as coisas materiais, porque as coisas materiais elas ficam. Mas o que nos pertence são todos esses sentimentos. E com certeza, cada um de nós que está aqui, quando fizer essa passagem, a gente quer o quê? O melhor, passar com o melhor. E a morte não vai tirar o melhor de nós. Não tira essas virtudes, não tira esses atributos que nos elevam, o que faz com que nós sejamos a nossa versão cada vez mais. A nossa melhor versão cada vez mais. Aqui eu já falei já sobre essa história alguns anos atrás, dos nossos estudos que a gente fazia, sobre o Buda de Ouro. Já ouviram falar sobre o Buda de Ouro? Em 1755, num mosteiro budista, na Tailândia, eles tinham um Buda de ouro, que tinha mais ou menos 3 metros, né, de altura. O valor monetário era gigantesco. Mas a Tailândia tinha sido invadida. E eles sabiam que quando dizia invasão, eles sempre iam para as riquezas. Mas eles não queriam, porque aquele Buda representava algo muito sagrado para eles, a conexão deles com a espiritualidade. Eles não queriam que aquela estátua caísse nas mãos dos invasores. O que eles fizeram? Não tinha como eles carregar, porque ela era demasiadamente pesada. O que eles fizeram? Pegaram o barro e cobriram toda a estátua com uma camada bem grossa de barro. E ela ficou ali. Os invasores vieram, não deram importância para Buda de barro, porque era de barro, não tinha valor nenhum, e ficou ali. E eles não retornaram, e o Buda ficou naquela região. O pessoal do mundo. Passados o tempo, em 1965, onde o Buda estava localizado, pessoas continuavam indo ali fazer as suas orações, as suas meditações, iam ter uma construção, e o Buda deveria ser removido para uma outra localização. Aí os monges budistas, né, alugaram um guindaste e prepararam o Buda para poder retirar ele e levar para um outro local. Quando eles estavam fazendo isso, um dos cabos de aço se soltou e o Buda caiu. E para eles aquele foi um sinal que não era bom. Eles abandonaram o Buda ali, todos os monges se retiraram. Mas um deles foi inspirado e ele teve um sonho, né, que aquele Buda representava algo muito sagrado e que aquele Buda deveria ser retirado de lá e levado para um outro local. Aí ele foi. Aí quando ele voltou para o local, esse monge, ele viu, era de dia, que existia uma rachadura na estátua do Buda. Mas até então eles também não sabiam que aquele Buda ele era de ouro. Aí com a luz do sol ele viu um brilho e ele começou a pesquisar e tirar aquela camada. Quanto mais ele tirava as camadas, o Buda de ouro ele ia se revelando, né? Aí na base do Buda tinha uma chave, né? E essa chave ela desmontava porque era feito de 9 partes esse Buda, então dá para ser transportado. Mas o que eu quero dizer para vocês sobre esse Buda de ouro é justamente o que nós carregamos dentro de nós. Essa divindade que está cada um de nós representa esse ouro, né? Mas nós temos que tirar o dia a dia, essa camada de lama, de barro, que cobre essa divindade que está dentro de nós. E como nós podemos fazer isso? É através da caridade. É através de seguir os ensinamentos de Jesus.
E cada vez mais, onde a gente pratica a caridade, né, de uma forma verdadeira, de uma forma honesta, esse barro todo vai se desfazendo. E cada vez mais nós vamos surgindo e mostrando a nossa divindade. Cada um de nós aqui, à procura que estamos, é para se tornarmos uma pessoa melhor, um espírito mais evoluído. E no momento que nós tirarmos toda essa camada de barro de dentro da nossa, que nos cobre, e essa camada de barro representa o nosso egoísmo, e representa o nosso orgulho, representa as injustiças que causamos, as nossas afrontas, as nossas discussões. E quando não estivermos mais revestidos dela, estaremos puros, estaremos vivendo de uma forma sensata, de uma forma iluminada. Opa. Tá funcionando o meu negócio aqui. E que a pergunta fica, né? E o que queremos ser ao final da nossa vida? Queremos ser pessoas melhores, queremos ser pessoas mais iluminadas, queremos ser pessoas que deixamos um legado de verdade, um legado de paz, para que aqueles que vierem depois de nós possam realmente se melhorar também cada vez mais. Porque esse é o progresso que procuramos, o progresso da civilização. Sermos cada vez melhores. E antigamente, em latim, em todos os lugares que você, né, numa civilizações mais antigas, em todos os locais que você visitava, dentro das casas, dentro do comércio, existia uma palavra chamada, que tinha uma placa escrito Memento Mori. Todo lugar que você via estava escrito isso. Então, era uma forma deles. E o que significa esse Memento Mori? Significa, lembra-te de que um dia irás morrer. Então, viva de forma justa, viva o seu melhor, dê o seu melhor, seja o seu melhor, seja a sua versão, a sua melhor versão a cada momento. Hein? Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês na manhã de hoje, né? Não a morte em si, daquele terror da morte, mas da vida, de como devemos encarar a nossa vida, de como devemos dar os nossos passos, de como devemos tomar as nossas decisões e deixarmos essas picuinhas, esses sentimentos que realmente nos engrandecem, esses sentimentos que só fazem com que nos sintamos cada vez mais pesados espiritualmente. Então procuremos o nosso melhor, procuremos seguir os passos de Jesus. E nós não precisamos esperar que dê a virada do ano para isso acontecer. Essa mudança deve ser constante o tempo todo, né? Esse tempo é um tempo que criamos, né, de 365 dias, mas ela é uma constante. O tempo é uma constante. Então, nessa constante é que devemos fazer essas mudanças sempre. Então, a oportunidade é o hoje, porque ainda hoje estamos aqui. Mas o amanhã não há garantia para ninguém. Tá bem? Então, é isso que eu deixo com vocês. Um dia melhor. Desejo a todos vocês uma ótima celebração de Natal. Vocês possam ter o melhor sentimento possível, deixar qualquer tipo de sentimento ruim de lado e procurar se harmonizar com você mesmo e se harmonizar com seus entes queridos. Porque, na verdade, nós somos uma grande família, uma família universal. Somos todos irmãos. Possamos ter um dia de festividade com muita gratidão. Que o Senhor esteja conosco sempre. Muito obrigado, pessoal. Obrigado ao pessoal de casa que participaram. Agradeço a participação de todos. Então, agora nós vamos fazer as vibrações, depois a oração e encerramento. Tá bem? Pessoal, o pessoal está em casa, tem um beijo, um abraço. E vocês tenham uma ótima celebração de Natal. Tá bem? Até mais, pessoal.